Boa tarde, queridos irmãos. Sejam bem-vindos mais uma vez à nossa casa de oração. E vamos, neste primeiro momento, então, para ajudar o nosso desprendimento, fechar os nossos olhos suavemente, nos preparando assim para ouvirmos a mensagem de hoje na palavra da nossa querida irmã Lisiane. O tema, como todos, muito interessantes: o verdadeiro cristão. É importante, vamos desta forma ouvir com a consciência e a certeza de que nos ajudará para sairmos desta casa muito melhores do que quando aqui chegamos. Que as luzes continuem envolvendo a todos hoje e sempre. Obrigada, queridos irmãos. Que assim seja. Que assim seja. Boa tarde a todos e todas, sejam muito bem-vindos. O nosso tema hoje, o tema da nossa palestra é o verdadeiro cristão, extraído do item 20, capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos à leitura tendo em conta que se trata de uma pergunta que Kardec fez aos espíritos e que é respondida por São Luís. Beneficência exclusiva. É acertada a beneficência quando praticada exclusivamente entre pessoas da mesma opinião, da mesma crença ou do mesmo partido? Não. Pois é sobretudo o espírito de seita e de partido que deve ser abolido, porque todos os homens são irmãos. O verdadeiro cristão vê irmãos em todos os seus semelhantes, e para socorrer o necessitado, não procura saber a sua crença, a sua opinião, seja qual for. Seguiria ele o preceito de Jesus Cristo, que manda amar até mesmo os inimigos, se repelisse um infeliz por ter crença diferente da sua? Que o socorra, pois, sem interpelar a consciência daquele irmão, mesmo porque, se for um inimigo da religião, será esse o meio de fazer que ele a ame. Repelindo-o, só faria que a odiasse. E seguindo o nosso tema, a primeira pergunta que nós precisamos responder é: o que é ser cristão? Buscando um significado no dicionário, a gente acha que cristão é aquele que professa ou que frequenta uma igreja cristã. E aqui, igreja cristã, nós temos que perceber que além da Igreja Católica, nós temos muitas outras que professam o cristianismo, né? Tem as protestantes, as pentecostais, neopentecostais, Assembleia de Deus, a luterana, a presbiteriana, a batista, quadrangular, muitas igrejas. E o cristianismo, todos nós sabemos, até por dedução lógica, que é a religião baseada nos ensinamentos de Jesus de Nazaré, que é a maior e a mais difundida religião do planeta. Tem mais de 2,5 bilhões de seguidores, que é 1/3 da nossa população. Ok, feitas essas observações, vem a questão principal que nós precisamos nos perguntar. Será mesmo que ser cristão é só professar, é só dizer que a gente é cristão? É só frequentar uma igreja? E a resposta é não, mesmo
o Espírito São Luís. Porque não basta professarmos, não basta nos intitularmos cristãos. Nós precisamos viver os ensinamentos de Jesus. Nós precisamos praticar esses ensinamentos no nosso dia a dia. Ou pelo menos tentar. Principalmente, especialmente, quando nós nos depararmos com aquelas situações descritas por São Luís na resposta a Kardec. Ser cristão, então, é praticar os ensinamentos de Jesus. E Jesus nos ensina que o amor ao próximo é um dos pilares da fé cristã. Esse é o ensinamento principal. E o amor ao próximo nós demonstramos com atitudes de solidariedade, de empatia, de tolerância e de compaixão. Mas aí a gente se pergunta, né? Como amar o nosso próximo quando ele é uma pessoa difícil? Porque existem pessoas que são muito fáceis da gente amar. Muito fáceis de amar, de conviver. A gente gosta de estar junto dessas pessoas. Mas tem umas que são muito difíceis. São pessoas intolerantes, são pessoas que estão sempre dando contra em tudo. E essas pessoas nós vamos encontrar dentro das nossas famílias. É aquele tio, aquela tia, cunhado, sogra, até os pais da gente, né? Que às vezes são tão difíceis de conviver. E são pessoas que a gente precisa estar com elas no nosso dia a dia, porque são da nossa família. E o nosso primeiro compromisso é dentro da nossa família. E nós temos também os nossos colegas de trabalho, né? Aquele colega preguiçoso, fofoqueiro, aquele vizinho folgado, mal educado, que faz barulho, que joga lixo na sacada da gente, que vai cortar grama às 6 horas da manhã, né? A gente fica... Mas, e mais, além de todo esse povo, nós ainda temos aquele amigo, né? Que faz aquela intriguinha de um com o outro, do outro com um, e fica ali no meio, mantendo a intriga e amigo dos dois. E a gente está vendo, está sentindo aquilo. Tem também aquele que torce para o outro time, diferente do nosso. Tem também aquele que é do outro partido, né? Esse ano nós vamos ter eleições, então nós vamos ter muitas oportunidades de colocar em prática os ensinamentos de Jesus. E é exatamente nessas situações, com essas pessoas difíceis, que nós devemos colocar em prática tudo que a gente vem aprendendo durante toda a nossa vida sobre o cristianismo, sobre os ensinamentos de Jesus. E como que a gente faz isso? Sendo pacificadores, principalmente e primeiramente. Buscar sempre pacificar as situações. Em lugar de reagir quando a gente escuta alguma coisa absurda, quando a gente lê algo, agora em tempos de redes sociais, de WhatsApp, né? Às vezes a gente lê absurdos, lê coisas assim que a gente sabe que não são verdades, né? Fofocas sobre alguém, e a gente tem aquele instinto de ir lá e responder, rebater, reagir. Não podemos fazer isso. Porque nós não estaremos sendo pacificadores, nós estaremos criando desarmonia, criando brigas muitas vezes desnecessárias. Eu penso, e cada vez eu me convenço mais disso, que é sempre melhor a gente ficar quieto quando a nossa resposta vai criar uma briga.
vai criar uma situação que vai nos desarmonizar, que vai desarmonizar a família, que vai desarmonizar o ambiente de trabalho, o ambiente onde nós estamos, de amigos, enfim, qualquer relação social, né? Então, o que a gente faz? A gente fecha a nossa boca, né? Respira, sai daquela postagem, larga o celular, sai da frente do computador ou fica olhando para a pessoa, mas quietinho e pensa. O que é que Jesus faria no meu lugar? Essa é uma tática infalível. Como Jesus responderia a isso? O que ele faria? E se a coisa fica difícil de fazer, tem mais um exercício que o Chico Xavier nos ensina e que foi ensinado para ele pela mãe dele, que se chama A Água da Paz. Quem assistiu o filme Nosso Lar vai lembrar desse exercício, que consiste em colocar água na boca e deixar a água ali, não engolir. Enche a boca d'água e fica segurando, pensando na situação, e quando tu sentir que tu serenou, que tu te acalmou, aí tu engole. Porque o que vier, então, não vai ser tão danoso, né? E ele nos coloca aqui, a água da paz é um exercício de autocontrole e silêncio que vai nos ajudar a evitar reações agressivas, transformando o impulso em serenidade. Esse é um método espiritual para acalmar a alma e a mente. É um exercício que vai certamente nos ajudar a mudar e para melhor. Confesso para vocês que eu tenho usado muito esse exercício no meu trabalho. A gente ouve uns absurdos de vez em quando e o negócio é sempre ter uma garrafinha por perto, bota a aguinha na boca e segura, né? Às vezes o olho gira um pouco assim, mas ele não fala, não briga, não cria situação, não cria discussão, daqui a pouco tá tudo esquecido e não ninguém se desarmonizou, ninguém brigou, ninguém tá indo para casa com raiva, e é isso que a gente quer, né? Paz. Sejamos pacificadores. Mas tem outra coisa que nós precisamos ter em mente também, que nós não precisamos responder a tudo e a todos, especialmente quando o assunto, a questão, a fala da pessoa, a postagem não nos diz respeito, não foi direcionada para nós. Ele botou lá, fulano de tal, e escreveu a postagem, ou disse fulano de tal e começou a falar. Tá o teu nome ali? Tá o meu nome ali? Alguém me chamou? Não. Então eu não tenho que dar minha opinião. Eu não tenho que me meter, eu não tenho que criar discussão onde eu não fui chamado. Todo mundo tem a sua opinião. Todo mundo pensa que está certo. Para que discutir? Principalmente com pessoas difíceis, que a gente sabe que vai lá dar murro em ponta de faca. Não vamos fazer isso. Vamos sair e deixar a coisa, daqui a pouco se acalma e a coisa acaba e ninguém brigou, né? Mas o que ele falou tá errado, mas o que ele falou ou postou é ridículo, ele precisa saber que eu não concordo, ele precisa saber, eu preciso dar a minha opinião. Não, tu não precisa dar a tua opinião. Tu tem a tua opinião, ele tem a dele e tá tudo certo. Vamos concordar em discordar, né? Fulano pensa de uma determinada maneira, fulano gosta do vermelho, cicrano gosta do azul, e tá tudo bem, porque nós somos diferentes. Nós temos diferentes níveis de evolução, nós temos gostos diferentes. E tá tudo certo. É assim que tem que ser. Cada um caminhando no seu passo, no seu ritmo e se respeitando. É isso que a gente tem que fazer. E aqui eu quero chegar.
porque todos nós sabemos o que acontece quando a gente briga, quando a gente discute, quando a gente fica nesse ambiente de baixa vibração. A nossa vibração baixa. E todos nós sabemos o que acontece quando a nossa vibração baixa, né? Nós permitimos a aproximação daqueles irmãos desencarnados que perambulam aos milhares à nossa volta. Sofredores, confusos, perdidos, doentes e vibrando muito baixo. E se a nossa vibração baixa, nós nos encontramos com eles e aí a besteira está feita, né? E para recuperar isso é difícil, é demorado. Então vamos manter a nossa vibração alta, sejamos pacificadores, sejamos verdadeiros cristãos. Colocando os ensinamentos de Jesus em prática, saindo dessas situações que se apresentam a todo momento na nossa vida de uma maneira macia, de uma maneira calma, de uma maneira que não crie exasperação, que não crie problemas, que não agrave mais essa situação. Se nós não temos nada para dizer, para contribuir, a gente pode ficar quieto, né? Se não temos nada agradável para dizer, não digamos nada. E sempre pensemos o que Jesus faria no meu lugar. E assim eu encerro a nossa fala, a nossa palestra, e com essa reflexão nós vamos agradecer a oportunidade de estarmos reunidos em nome de Deus, em nome de Jesus, pedindo que eles nos envolvam com as suas bênçãos, com a sua luz e proteção, que abençoem os nossos corações, os nossos pensamentos e ilumine os nossos caminhos, hoje e sempre. Que assim seja. Obrigada.